Não dá pra gente ficar aqui a noite toda. Mas vamos correr aqui os dons espirituais. Alguém sabe de cor falar todos os 9 dons? Menos os pastores. Não. Os dons espirituais. Dons espirituais. Esquece o fruto. O fruto é bondade, longanimidade, eu acabei de falar. Esquece o fruto. Vamos falar de dons espirituais. Alguém lembra dos 9? Vamos na Bíblia? Versículo 8, do mesmo capítulo. Se você fechou, corre lá e abre. 1 Coríntios 12. Versículo 8. Porque há um, pelo Espírito, lembra que eu falei que é o Espírito Santo que distribui os dons? Lembra? Porque há um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. O primeiro dom, palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. Então, o primeiro dom é palavra da sabedoria. O segundo, palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. O outro, pelo mesmo Espírito, a fé. O outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O outro, a operação de maravilhas. Lembra que a gente leu? Que Paulo fazia maravilhas. O outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Um dom muito importante para a igreja. A igreja necessita do dom de discernimento. E o outro, variedade de língua. Quem já falou língua estranha, procura aprender um pouco mais a respeito do dom de variedade de língua. Não é dom de língua, é dom de variedade. Então é muitas línguas, não é uma só. Amém? E o outro, a interpretação das línguas. Também é bom que interprete. Paulo exorta a igreja que, já que fala em língua, que tem alguém que interprete. É necessidade da igreja que alguém interprete. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que vai repartir. Então, meu irmão, bata, anseia pelos dons, busque os dons, que o Espírito Santo ele vai ter alegria, ele vai sentir prazer em te abençoar com um dom espiritual. Mas você precisa desejar do fundo do seu coração. Você precisa sentir essa alegria eu quero esse dom, eu quero o dom tal, eu gostei desse dom. Eu aprendi a respeito desse dom, eu quero esse dom para a minha vida. E eu quero ser usado para exercer coisas estrondosas. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado através desse dom. Então anseie por esse dom, meu irmão. Primeiro, o dom da palavra da sabedoria. Operação sobrenatural e momentânea do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando-a capaz de resolver problemas tidos como insolúveis, problemas difíceis de resolver. Quem lembra de Salomão e as duas mulheres lá que chegam com as criancinhas, né? A criancinha morta, tal, e aquela confusão toda, e Salomão com muita sabedoria resolve o problema? Sabedoria, palavra da sabedoria, coisa de Deus, né? Tem esse exemplo aí. Tem Estevão, quando vai pregar lá no capítulo 6, né? Depois ele é apedrejado, lembra? Começa a ler a ministração de Estevão. Começa a ouvir a pregação dele. Que pregação com sabedoria. Porque é o dom da palavra da sabedoria. É uma mensagem poderosa, cheia de poder, de virtude do Espírito Santo. Meu irmão, gostei desse dom. Eu vou querer ser um cabo assim, ó, para ministrar a mensagem com poder, com sabedoria, com discernimento, com inteligência. Eu quero esse dom. Esse é o primeiro dom que eu vou buscar. Amém? Porque Paulo vai dizer, né? Devemos desejar e buscar os dons. 1 Coríntios 14, 12. Devemos desejar. Isso deve ser um desejo da igreja, dos membros da igreja. Para edificação e crescimento da igreja. Imagine só, a igreja Semo, se tem, amém. Se não tem, vamos buscar. Imagine que a igreja Semo tem todos os dons. Se ainda não tem, imagine que ela busque todos os dons. Pensa só, a igreja sendo edificada com todos os dons espirituais.
Só que aí cada um de nós, da SEMO, nós temos que buscar. Nossa, eu desejei esse dom, eu vou buscar o dom da palavra da sabedoria. O outro, não, então vou buscar a profecia. O outro, vou buscar o discernimento. Menino, que pensa no crescimento que vai ser espiritualmente a igreja SEMO. Mas isso é o que Paulo fala. Devemos desejar e buscar. Não é só desejar, ai, quem me dera Deus me dá. Não, não é só desejar. Eu preciso desejar e buscar, ir atrás, correr atrás, pagar preço. E não pense que vai ser fácil. Não é fácil. Orar, jejuar, buscar. Amém? Então é isso. Você vai lembrar de Estevão, vai lembrar lá de Salomão, que através da palavra da sabedoria. Palavra da ciência ou do conhecimento. Revelação de coisas, fatos ou circunstâncias que já ocorreram ou estão ocorrendo no momento da revelação e que se acham ocultas. Esse dom é um pouco semelhante com o dom de profecia. Semelhante, não estou falando que é igual, é parecidinho um pouquinho. Tem alguns exemplos, que é o caso de Eliseu, quando Deus falava para Eliseu a respeito do rei da Síria lá, lembra? Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, que Eliseu adivinhava lá os planos do inimigo. Lembra disso? Vocês lembram? Já leram? Então era através desse dom da palavra do conhecimento, de conhecimento. Também tem Pedro, quando revela, né, o que Ananias e Safira fizeram lá. Também faz parte desse dom. Se você tem uma Bíblia de estudo pentecostal, ela vai te ajudar muito. Ela também ensina isso acerca desses dons. Na página 1756. Vai falar muito a respeito dos dons. E se você não tem, compre um, ajuda muito. Dom de discernimento de espírito. Esse é importantíssimo para a igreja, meu irmão. É tanta coisa que você vê na internet aí, de profecia, de coisa, do povo sendo enganado. Por quê? Porque as igrejas não têm o discernimento. O profeta profetiza qualquer coisa, a pessoa recebe. Meu irmão, eu já recebi tanta profecia que eu vou te falar. Já recebi profecia demais. E quando eu ia ver a vida da pessoa, não tinha nada a ver. Eu falei, mas rapaz, como é que um cara daquele vai profetizar para mim? Nunca. Mas hoje. Mas no tempo eu não entendia. Então a igreja precisa crescer com relação a isso. O dom de discernimento. Revelação sobrenatural e momentânea que nos capacita a detectar a procedência das manifestações espirituais. Bem como de quem está por trás de determinadas pessoas ou situações. Lembra de Atos 16? Que acho que Paulo e Silas está indo para algum lugar. Eu não sei se é aí na oração. Se eu estiver errado, alguém me corrija. E aí tá vindo uma moça endemoniada e ela fala assim, lá vem os homens de Deus. Ela tá falando coisa ruim? Não, mas tá falando que lá vem os homens de Deus. Olha, lá vem os homens de Deus. E Paulo ficou incomodado com aquilo. Paulo ficou incomodado por muitos dias. De repente, Paulo olha para ela, finta os olhos nela e sai dela em nome de Jesus. Paulo discerniu, era mentira, era espírito maligno. Mas ela estava falando coisa boa. Lá vem os homens de Deus. A gente podia falar, eita glória, a nossa obra sendo apoiada aí, né? O crentinho, coitado. Mas não, Paulo olhou no olho dela e falou, sai dela em nome de Jesus. E ela foi liberta. Então ele discerniu o espírito. Então é um dom que a igreja, isso é uma necessidade. A igreja pode até não ter os 9, mas tem que ter dom de discernimento. Para quando o caba levantar o microfone aqui, eita, não sei o que, profetizar, o cabrinho lá no fundo vai para ele, mentiroso. Espírito maligno, procede do maligno aquilo ali, ó. Então a igreja precisa disso, você precisa saber essas coisas. Então é um conjunto. O dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. É um conjunto. Esses três tem que andar junto. Por quê? Por causa da palavra, você vai discernir. Então por isso que tem que estar meditando na palavra, lendo. Isso aí eu já preguei na outra pregação, não vou pregar de novo, né? Tem que ter palavra, você tem que entender a palavra. E aí você vai conseguir discernir as outras coisas. Amém? Então são 3 dons importantes. Alguém gostou de algum desses dons aí? Gostou? Amém. Se gostou, pelo menos tá bom, né? Gostei. Agora tem que buscar. Outro dom. Falei 3. E o tempo é assim. O dom da fé.
é o recurso espiritual e extraordinário de crer em Deus nas ocasiões onde só um milagre poderia alterar a situação. Isso aqui é interessante a gente entender, porque existe o dom da fé, existe a fé salvífica, que foi aquela fé que você levantar a mãozinha, você lembra? Eu creio, eu recebo esse Jesus. Lembra aquele dia lá, lembra? Isso foi a fé salvífica que te fez levantar a mão e crer em Jesus. É diferente do dom da fé. Então são 3 fé. A fé natural, a fé salvadora e essa fé, o dom da fé. Que é o que esse dom da fé? Se trata não da fé salvífica e nem da natural, porém de uma fé extraordinária, concedida para suprir alguma necessidade em situações específicas dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Que fé é essa? É a fé que move montanha. É a fé de você crer que se você falar assim, microfone, vai para ali, e o microfone vai. É essa fé. É uma fé além, uma fé sobrenatural, uma fé para causar coisas estrondosas. Imagine você falar, monte, vai para ali, e o monte, essa é a fé. Esse é o dom da fé. Diferente, como eu disse, da fé salvadora e da fé natural. Porque todo mundo tem um pouquinho de fé de alguma coisa, né? Mas é diferente esse dom da fé. Dom de curas é a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus sobre o corpo humano, livrando-o de todo tipo de doença, seja do corpo, da alma ou do espírito. Então o dom de cura não precisa nem explicar muito, né? É a cura da saúde, é a cura de uma doença maligna, a cura de uma doença na alma, no espírito, seja onde for. Mas vem cá, para eu orar por alguém e ela ser curada, eu preciso ter o dom de cura? Não, né? Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter efeito. Mas o dom é uma coisa extraordinária, né? Você recebeu o dom de cura, onde você colocar a mão, você curar, é diferente. Amém? Mas você pode orar por alguém e a pessoa ser curada através da oração. Mas existe o dom de cura através do Espírito Santo. É poder de Deus. Entendeu, irmãos? Dom de operação de maravilhas. Foi o que a gente leu. Que Paulo realizava maravilhas extraordinárias. Então tem dom de cura, para curar enfermidades. Mas também tem dom de maravilhas. É a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede para que se realize sinais, maravilhas e obras extraordinárias, com o objetivo de demonstrar o poder de Deus e a autenticidade da mensagem do Evangelho. O que seriam essas obras extraordinárias? Lembra de Eliseu? Tá o companheiro de Eliseu lá cortando a madeira, cortando, com o machadinho emprestado, né? Machado dentro d'água, lá no rio. Eliseu caiu aonde? Caiu ali. Ah, foi ali? Pegou um graveto, jogou, o machado flutuou. Você crê nisso? Parece coisa de filme, né? Mas aconteceu. Tá na Bíblia. A Bíblia não mente. Tá lá. O machado caiu lá dentro. Caiu aonde? Ali. Ah, foi ali. Jogou o graveto. O machado flutuou. Eliseu foi atravessar o Jordão. Bateu a capa. Pá! O Jordão partiu em 2. Obra miraculosa. Por causa do poder do Espírito. Então, obras maravilhosas. Coisas estrondosas. A pessoa morre. Tem 3 dias de morto. Eliseu vai lá, ora. Se eu estiver mentindo, o menininho lá, né? Morreu. Eliseu ora, o menininho ressuscita. Coisas maravilhosas. Meu irmão, quem já viu um morto ressuscitar aqui? Alguém já viu? Nem ouviu falar? Já ouvi falar de pessoa que estava morta e alguém orou e ressuscitou. Já ouvi falar. Olha só, que coisa maravilhosa. Um morto ressuscitar? Coisa maravilhosa. E agora, dom de profecia. Alguém pode profetizar sem ter o dom? Pode. Por que não? Pode. É do mesmo jeito com o dom de cura. Você pode curar sem ter o dom. Mas o dom de profecia é a mensagem espontânea e sobrenatural vinda de Deus mediante o Espírito Santo, cuja função é essencial é edificar, exortar e consolar a igreja, né? Muitos confundem o dom de profecia com o ministério de profeta. É diferente. Dom de profecia e ministério de profeta. É diferente. Por isso que eu falei que era uma mensagem muito grande. Já ia entrar nos dons ministeriais. Mas não estamos falando disso. O dom de profecia é a manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, concedida a qualquer crente. Já o dom ministerial do profeta é a capacitação que o Senhor Jesus Cristo coloca à disposição àqueles
com chamada específica, visando o pleno desempenho e ministério. Então podemos ver diversas situações aqui de dom de profecia. Quem lembra de 2 Crônicas 20, onde ali Deus usa o Jaziel, lá em 2 Crônicas 20. E ele se levanta no meio dos irmãos lá que estão orando, jejuando, buscando a Deus, porque está vindo uma luta tremenda contra Josafá. E Josafá põe-se a buscar o Senhor, com jejum, com oração, chama todo mundo lá da região. E o Espírito Santo usa lá em profecia: Josafá, essa guerra não é tua, senão minha. Lembra? Foi o Espírito Santo que usou ali Jaziel para falar, para profetizar, para trazer a mensagem ali. Para quem que eu estava falando, irmãos? 2 Crônicas 20. Quem eu falei? Que eu esqueci. Quem foi que eu falei? Hã? Amém. Dom de variedade. Esse aqui é interessante. Eu não entendia, não. E fui atrás de saber. Falei, não, eu tenho que entender como é que é esse negócio de dom de variedade de língua. É só uma língua só? Só uma que fala? Não fala? Mas se é variedade, não é uma só, né? Você vai na frutaria, lá tem variedade de fruta. É uma fruta só? Lá na frutaria tem um monte de fruta, né? Então, variedade de línguas. A gente precisa entender, variedade de língua é muita língua, uai. Não é uma só. E eu fui atrás, eu preciso entender isso aí, esse mistério. O que é dom de variedade de língua? Eu preciso entender. É só língua estranha? Não, não é possível. Porque é variedade. É um fenômeno através do qual o Espírito Santo conduz o crente a falar uma ou mais línguas que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Este dom pode se manifestar de 3 maneiras. Se alguém aqui sabe que tem alguma outra maneira, pode comentar também, não tem problema. Eu fui atrás e descobri que são 3 maneiras. Qual é? Língua estranha, 1 Coríntios 14, 2. Língua dos anjos, 1 Coríntios 13, 1. E língua estrangeira. Também você... Quem já ouviu falar algum testemunho de alguém que ouviu alguém falando em uma língua estrangeira e a pessoa entendeu? Já viu isso? Ou já ouviu alguém falando em uma língua estrangeira? Do nada, de repente, pá, a pessoa começa a falar em língua estrangeira. Já viu isso? Nunca ouviu falar? Nunca? A irmã ali está assim. Então, amém. Uma. Amém. Então, o dom de variedade de língua, ele abrange 3 tipos. Língua estranha, língua estrangeira e língua dos anjos. Então, eita Deus, então eu quero que o Senhor... Eu sei falar em línguas, eu falo em línguas. Eu tenho esse dom, mas eu preciso, Pai, aprofundar um pouco mais nisso aí. Eu quero entender, compreender o dom de variedade. Então, você precisa buscar. Senhor, me dá uma experiência com esse dom. Eu quero um pouco mais. Mas imagina aí, irmãos. Vocês nunca pensaram nisso, não? Os discípulos sendo enviados para pregar o evangelho em outras nações. Será que eles têm que fazer curso de inglês primeiro para ir? Eu vou pregar, imagina lá, aquele tempo antigo lá. Eu vou pregar lá na Inglaterra. Lá a língua é inglês. Será que eu tenho que fazer curso de inglês primeiro para ir pregar o evangelho em inglês? Por isso que tem um dom de variedade de língua. Vocês nunca pensaram nisso? Porque eu pensei, falei, rapaz, o dom de variedade de língua é porque naquele tempo tinha que ter isso mesmo. Como é que alguém ia pregar o evangelho lá não sei aonde, lá nos confins da terra, que a ordem foi essa. Aí eu tenho que fazer curso de espanhol, curso de inglês, curso de chinês, primeiro para ir pregar. Então tem o dom, aí busca o dom de variedade de língua. Para você ter uma experiência diferente. Lembra da passagem lá de Ezequiel, de águas profundas? Saia do rasinho, da parte rasa, começa a ir para as partes profundas. Senhor, eu falo em língua, então eu quero ir mais. Deseje isso. Eu quero ter uma experiência maior. Eita tempo. Eu quero mais, Senhor. Eu quero entender esse dom aí. Manifesta o teu Espírito Santo em mim. Eu quero compreender o dom de variedade de língua. Eu quero mais, Senhor. E para a gente encerrar, os dons espirituais, dom de interpretação. Quem já viu isso? A pessoa falar em língua estranha e a outra interpretar. É coisa maravilhosa, né? Para a edificação da igreja. E Paulo exorta, tem que ter intérprete. Ele fala, né? É a revelação e interpretação momentânea e sobrenatural de uma mensagem focal no próprio idioma que foi pronunciado em outras línguas. Não se trata de tradução de idioma.
mas de interpretação de língua. Não é interpretação de idioma, é interpretação de língua. Tradução tem a ver com as palavras, interpretação com a mensagem. Então é uma interpretação, a pessoa vai interpretar a língua estranha. Já pensou você interpretar o que o profeta está profetizando em língua estranha? Já pensou nisso? Quero perguntar a você aqui, que está aqui hoje. Saiu de sua casa, trabalhou a semana inteira, veio ouvir um pregador de longe. O pastor daí disse que estava tendo só chicote. Você falou, não, hoje vai ser uma mensagem boa, hoje eu vou chegar lá e vai ser bom, não vai ser chicote não. E aí o pregador, é dia das mães, o pregador traz uma mensagem dessa. Você fala de dons espirituais, dom espiritual, eu queria sair com a benção hoje, puxa, eu tava com aquele boleto atrasado, eu pensei que Deus ia falar comigo, que Deus ia mandar o dinheiro. Puxa, eu tava com a prova que eu tenho que fazer segunda-feira, pensando aqui, eu não passei, se eu não tirar 10 na prova, eu não passo. Você vê hoje como? Puxa vida, não, ó, 9 dons. E eu posso ter um desses para edificação da igreja, para crescimento da igreja. Eu posso ter isso para eu crescer como pessoa, como ser humano, para ajudar a igreja a crescer. Eu posso ter isso para edificação. Tem 100 tijolos, agora que eu consegui esse dom, agora eu consegui mais 20 tijolos por causa desse dom. Olha só, o crescimento da igreja. Te fez, alguma coisa mexeu dentro de você aí, te tocou, falei, puxa vida, eu quero esse dom. Gostei do dom de interpretação de línguas, nunca vi isso. Você desejou isso? Você quer isso? Ou não quero nada, não quero saber o que esse povo fala em língua estranha não, quero não. Você pensou isso? Variedade de línguas. Já pensou você falar em outras línguas? Língua estranha, língua estrangeira, língua das nações, língua dos anjos. Desejou isso em seu coração? Dom de profecia. Operação de maravilha. Eu quero ver o cadeirante andar. Vou buscar esse dom. Dom de cura. Eu quero orar pelos enfermos. Onde eu passar, eu vou orar pelos enfermos e o enfermo vai ser curado. Porque eu vou buscar esse dom. Não? Dói muito? Ir buscar o dom, orar, jejuar. Dom da fé. Minha fé é pouquinha, então, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero o dom da fé. Eu quero crer que o monte, eu vou falar para o monte e o monte vai para lá. Não? Discernimento de espírito. O pregador falou que é bom para a igreja. Eu vou discernir quando o profeta estiver mentindo ou sendo usado pelo capiroto. Olha lá, eita, não é de Deus não. Eu quero isso aí. Não? Dom da palavra do conhecimento. Igual pregar, falar, ter um conhecimento tremendo na palavra, saber sobre coisas. Dom da palavra da sabedoria. Pregar igual Estevão, com poder e com autoridade. Igual Eliseu Rodrigues, igual esses grandes pastores, com muita sabedoria. Não? Não, deixa pra eles, né? Eles já estão lá mesmo, né? Ele pega pra nós, né? Despertou? Não despertou? Não veio um foguinho lá no fundo assim, uxa, eu quero esse dom. Não? Alguém desejou? Paulo disse, devemos desejar e buscar os dons. Devem ser exercidos com amor. Devem ser exercidos com ordem e decência. Devem ser exercidos com comunhão. Devem ser exercidos para edificação da igreja, crescimento. Devemos ter muitos dons. E que nenhum dom vos falte. É o que Paulo exorta. Não te alegrou essa mensagem? Não te despertou